Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui é o Axel e hoje nós vamos falar sobre programação dos games de 2022. CrossFit ou Gincana? Pois é, quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei até meio assustado. Eu falei assim, gente, como é que algumas pessoas acham que sabem tanto sobre CrossFit a ponto de criticarem a própria empresa, as pessoas que estão lá desde o começo e chamar o que foi feito de gincana, né? Mas eu parei para pensar e tudo, eu falei, beleza, né? Não é nenhuma surpresa dado o que a gente vê no Brasil principalmente. Não vou falar mais sobre o Brasil, afinal somos brasileiros, né? E o conteúdo é para brasileiros. Infelizmente, quando a gente fala de alta performance no Brasil, houve um distanciamento muito grande no meio do CrossFit, né? Houve um distanciamento muito grande da metodologia. E, na minha opinião, foi isso que causou comentários como esse, que os games desse ano pareceram mais uma gincana do que uma competição de CrossFit. Pelo que eu vi e pelo que eu pude acompanhar, o que causou essa reação de certas pessoas foram alguns movimentos como o single under, por incrível que pareça, o double crossover, a pirueta no handstand, a subida na paralela baixa, né, que seria um press to handstand ou algo parecido com isso, o bloco HSPU, a paralela andada na paralela, né, o parallel traverse, e a Jerry Can Bag. A Jerry Can Bag não teve nem muita crítica não, mas já que vamos dar uma lição de história, já que esse é meu objetivo com esse vídeo, vou colocar a Jerry Bag aqui para vocês também verem como essas críticas são totalmente sem fundamento. Pela ordem cronológica em que os exercícios apareceram nos games de 2022. Tá? Começando pelo evento Skill Speed Medley, né? Que teve ali o single under, o double crossover, a pirueta no handstand e a subida na paralela baixa. Então, nesse vídeo que vocês estão vendo aqui do lado, e depois vai ficar só o print para não ter nenhum problema com direito autoral, vocês estão vendo o atleta Matt Mursky em 2008, no documentário dos Games de 2008, Every Second Counts, fazendo variações de salto de corda, single, double crossover e outras variações, né? O salto por fora. E isso já era de se esperar, isso já vem acompanhando a metodologia do CrossFit há muito tempo. Começando pelo single under. Quem fala muito disso é um dos melhores treinadores atualmente do universo do CrossFit, especialmente da parte de endurance, Chris Hinshaw. Ele fala que você não pode aprender uma habilidade às custas de outra, ou às custas de perder a parte principal, a primeira parte que você teve que aprender para adquirir aquela habilidade. Então você não pode se contentar em fazer o double under e esquecer o single under. Ou você não pode se contentar em ficar apenas em um tipo de habilidade, naquele implemento específico. O que acontece? Infelizmente, existiu uma tendência, um viés muito grande para levantamento de peso. E aí, você fala sobre levantamento de peso e todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe o que é um high hang squat snatch, todo mundo sabe o que é um net balance, todo mundo sabe o que é um drop snatch, todo mundo faz saída do bloco, todo mundo faz isso, faz aquilo, com uma barra, quando a gente está falando de levantamento de peso, principalmente olímpico. Agora, na hora que a gente bota uma corda na mão, a pessoa só sabe pular double under? Só sabe pular double under? Não sabe fazer um single under? Não consegue fazer 70 repetições unbroken de single under? E vocês acham que isso é o correto? O double crossover não é um exercício, né, um movimento que exige uma capacidade física enorme. Muito pelo contrário. No salto de corda, quando a gente está falando de salto de corda especificamente, é um movimento relativamente básico. Só que ninguém treinou, ninguém se preparou para ele. E, na minha opinião, agora colocando a minha opinião aqui, né, esse é justamente um dos papéis do programador dos games. Pegar os atletas desprevenidos, despreparados e mostrar que o foco deles não está no lugar certo. O Dave Castro fazia isso bem de uma outra maneira. O Bosman conseguiu fazer isso, na minha opinião, com maestria. Principalmente com o single under, mas depois também com o double crossover. Nesse mesmo workout a gente teve a pirueta no handstand e a subida na paralela baixa. Mais um ponto. O que aconteceu? Todo mundo só se acostumou a andar de handstand walk, né? E essa já é uma crítica que a galera do mundo da ginástica já vem fazendo há algum tempo. Ninguém dominou a base. Todo mundo aprendeu o que tinha que aprender, a andar. Na hora que começou a entrar a escada, a rampa começou a dificultar um pouco. Na hora que a gente teve handstand hold em 2020, a gente viu uma grande deficiência da base de muitos atletas. Muitos atletas não conseguiam nem ficar 30 segundos parados dentro de um quadrado.
Aí agora a gente tem a pirueta e o press to handstand nos games. Agora, se você acha que isso é uma novidade, não é uma novidade. E eu tô aqui para mostrar justamente isso para vocês. Quem acompanha e quem está inserido na metodologia, né, quem estuda a metodologia do CrossFit, que é, na minha opinião, algo essencial se você quer preparar bem os seus atletas para competições de CrossFit, tem lá Fitness in 100 Words, né? Então, fitness em 100 palavras. É aquela famosa, não é uma frase, né? Aquele famoso parágrafo em que começa assim: coma carnes e verduras, castanhas e sementes, algumas frutas, e aí continua, né? Pratique, presta atenção, pratique e treine os principais levantamentos: deadlift, clean, agachamento, presses, clean, jerk e o snatch. De forma semelhante, atenção, de forma semelhante, domine os fundamentos da ginástica: pull-ups, dips, escaladas na corda, push-ups, sit-ups, subidas à força na parada de mão, press to handstand, piruetas, mortais, espacate e holds. Pedale, corra, nada, reme, etc. intensamente. E aí continua, né, e finaliza com uma parte falando sobre a rotina. Então, na principal declaração do CrossFit de uma maneira geral, a gente tem lá subidas à força na parada de mão, piruetas, mortais, espacates e holds. Esse ano, depois de anos de competição, fomos ter pela primeira vez subida à força na parada de mão e pirueta. E nada impede de que tenhamos no futuro mortais, espacates, holds e outras coisas que já vêm inseridas na metodologia há muito tempo. Eu vou mostrar agora um outro artigo para vocês falando apenas sobre o handstand. Nesse artigo aqui, escrito em 2004 pelo próprio Greg Glassman, a gente tem logo no começo: parada de mão, caminhada na parada de mão e subida à força na parada de mão são exercícios críticos, cruciais para desenvolver seu potencial atlético e componentes essenciais para se tornar CrossFit. Em 2004, o Glassman já falava sobre isso. Fitness in 100 Words, né, em 100 palavras, com certeza foi antes ainda. Se eu não me engano, foi logo nos primeiros artigos no Journal, lá em 2001, 2002. Olha há quanto tempo isso já está inserido na metodologia e tem pessoas achando que é gincana. E para fechar essa parte do press to handstand, eu sei que eu me alonguei um pouco, nem era para isso tudo, mas vocês têm que assistir esse vídeo aqui do próprio Bossman fazendo o press to handstand, uma paralete em 2014. Continuando, próximo evento que teve algo novo e que muitos críticos falaram ser exagerado, né? Ou, enfim, Parallel Bar Traverses. Andar na paralela e fazer a dip no final. Será que isso é algo novo? Ou será que a gente já viu isso há algum tempo dentro da metodologia? Para isso, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Do Jason Khalipa em 2011, fazendo P-Bar Man Test. Não é nada novo, gente. Não é nada novo. E vocês vão se surpreender cada vez mais. Conforme eu for avançando, vocês vão se surpreender. Porque a única coisa que foi feita esse ano foi uma volta, um retorno à base da metodologia, ao que sempre foi pregado. E nesse vídeo, como vocês podem conferir, o Jason Khalipa ainda estava andando de costas, né? Então é algo que a gente também pode esperar ver no futuro. Agora, seguindo a ordem cronológica, o próximo evento foi The Capital, né? Que foi o Pig, a corrida, eu acho que ninguém tem problema com o Pig nem com a corrida, e a Jerry Can Bag. A Jerry Can Bag, que é basicamente o Farmer Carry. Eu também não acho que algumas pessoas, eu não acho que muita gente tenha problema com isso, não vi muita crítica quanto a isso, porque todo mundo já está meio que acostumado com o Farmer Carry, né? Mas só para, já que a gente está falando um pouquinho de história, trazendo elementos que já apareceram há muito tempo e estão retornando agora, a Jerry Can, ela apareceu no Rogue Invitational no ano passado, apareceu esse ano nos games, mas temos um vídeo da Rogue de 2011 com a Jerry Can original, que era de metal mesmo. Até meio tenso, né? De carregar um negócio de metal, ficar dando joelhada ali, ficar batendo de um lado pro outro. Então, a Jerry Can original era de metal com água dentro, o que também torna um pouco mais instável, né? Mas, enfim, como eu falei, eu não acho que tenha muita crítica quanto a isso, mas como a gente está fazendo uma retrospectiva, eu achei legal colocar. E para fechar, o Block HSPU. Não temos necessariamente nenhuma informação sobre o Block HSPU em si, mas temos sim sobre o HSPU virado com o peito para a parede.
Nesse vídeo aqui do Cal Paoli, ele já fala justamente sobre isso. E olha o título, né? Vou colocar aqui agora o título do vídeo. Handstand Push-Up Progressions. Então, é uma das melhores formas de você treinar para melhorar o seu handstand push-up. Inclusive, no episódio que teve de programação com o Neto e o Bernardo, a gente viu que o Bernardo mesmo usava essa variação para ajudar a Anitta a melhorar no HSPO dela, que foi uma deficiência durante algum tempo. Nesse vídeo, Cal Paoli, que foi um dos primeiros especialistas de ginástica dentro do CrossFit, fala assim: vocês estão acostumados com o handstand virado de costas para a parede. E tá tudo bem, né? É um movimento legit que ele fala, né? É um bom movimento, é um movimento verdadeiro, vamos dizer assim. Mas, para conseguirmos a execução correta e o posicionamento correto do HSPU, o ideal é você ir de peito para a parede. Então, fazer um walk e aí, com os pés lá em cima, fazer uma flexão de braço na posição de HSPU com o tripé, né? Cabeça e mãos. Essa é a posição ideal, o alinhamento ideal de um handstand. E esse é um ótimo exercício para aprender justamente isso. Então, para vocês que falaram que pareceu gincana, que pareceu isso, que pareceu aquilo, que isso não é CrossFit, eu acho que vocês têm que parar um pouquinho e refletir sobre o conceito que vocês têm de CrossFit, né? Como eu falei no começo do vídeo, infelizmente, quando a gente está falando de alta performance, principalmente aqui no Brasil, houve um distanciamento da metodologia, né? Muita gente nem se preocupou em fazer Level 1, nem Level 2, né? Level 1 que é o mínimo, não se preocupou em nunca estudar a metodologia e acho que ficou claro que quanto maior o seu conhecimento e quanto mais você sabe o que é pregado sobre o que o CrossFit de verdade se trata, melhor você vai estar preparado e melhor você vai conseguir preparar os seus atletas para competições de CrossFit. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu feedback aqui embaixo, deixe o seu like, se inscreve no canal. Agora teremos vídeos semanalmente, não só o podcast, mas um vídeo também, trazendo para vocês algum conteúdo informativo ou algum conteúdo de movimento, algo do gênero. Deixem suas sugestões também nos comentários. Valeu, um abraço e até o próximo.